Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos, que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. E eu estou passando mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus, onde eu tenho aqui uma palavra ao seu coração. Seria importante que você ouvisse esta mensagem, até porque esta mensagem eu considero como um divisor de água pelas páginas da Bíblia Sagrada. Quando eu olho para esta mensagem, eu vejo a maneira como muitas pessoas vivem, o caminho pelo qual muitas pessoas andam. Eu tenho uma preocupação grande no meu coração e ao ver ou observar os detalhes desta mensagem, você percebe o quanto muitas pessoas elas estão equivocadas na presença de Deus. 1 Coríntios capítulo 13. Porém, antes de eu ler aqui o primeiro versículo, eu quero ler o que está escrito no rodapé acima, onde diz assim: E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Veja que a Bíblia aqui aponta um caminho, e a Bíblia dá um nome para esse caminho: caminho da excelência, ou caminho da redenção, ou, para deixar bem claro, caminho da eternidade ou da salvação, como você preferir. Mas a Bíblia fala que para chegar à redenção, à eternidade ou à salvação, você deve tornar-se excelente, porque esse caminho a Bíblia chama de caminho da excelência. Então devo andar por esse caminho, não por outro. E por que a Bíblia aponta este caminho? Porque na vida há tantos outros caminhos, mas nenhum outro, senão esse, poderá nos levar à salvação. Qualquer um outro que alguém andar, vai levar à perdição, vai levar para o mundo, vai levar para o pecado, vai levar para tantas outras coisas que não vale a pena eu perder tempo aqui pronunciando. Mas esse caminho é o único, o qual pode te levar à redenção da salvação eterna mediante o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aliás, eu começo esta mensagem deixando aqui uma indagação, uma pergunta no seu coração. Pelo qual caminho você que vai ver essa mensagem você está andando? Como eu falei, a vida ela tem tantas outras possibilidades. Ela nos proporciona tantos outros caminhos, tantos outros meios. Aparentemente se falando, ela nos proporciona tantas outras chances. Mas esse caminho a Bíblia chama de caminho da excelência. E nesse caminho há chance de fato e de verdade para a salvação. Nesse caminho, somente nesse, nem o outro, a oportunidade de redenção. A oportunidade de sermos eternos. A oportunidade de reinarmos com o Senhor e Salvador Jesus Cristo na eternidade. O caminho qual você está andando, você que vai ouvir essa mensagem, para onde será que esse caminho está te levando? Deixo bem claro que eu não estou aqui te julgando, eu não estou aqui apontando o dedo, eu não estou aqui condenando, não foi isso que eu vim fazer. Mas eu vim tentar despertar na sua mente, você meu querido, você minha querida, homem e mulher de Deus. Porque nós temos um manual de instrução nas mãos. E se nós temos um manual de instrução, significa que somos conhecedor da verdade. Porque nós temos um manual chamado Bíblia, a Palavra de Deus. Então, se nós temos este manual, não podemos andar errado. Porque a Bíblia aqui deixa bem claro, se alguém andar em algum outro caminho, independente do qual seja, vai levar à perdição. Mas esse caminho, chamado caminho da excelência, só esse te leva para a salvação eterna. Olha no capítulo 13, versículo 1, diz assim: Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. De início aqui eu quero dizer, não se engane você por fazer boas obras, porque você é uma pessoa bacana, porque você é uma pessoa legal, porque você é uma pessoa que ajuda os outros, porque você é uma pessoa que tem até um bom coração, dá um prato de comida, dá um copo de água, dá um cobertor, isso não basta. Você pode ser uma pessoa generosa, isso também não basta. Porque tudo que alguém fizer de bom por outro,
Tudo que alguém fizer para ajudar outro, para melhoria na vida de outro, se não tiver amor naquilo que aquele alguém está fazendo, tudo será em vão. Como diz aqui, ainda que fale a língua dos homens. O que é falar a língua dos homens? É você ser uma pessoa bondosa, uma pessoa caridosa, uma pessoa que faz boas ações, uma pessoa que tem boas intenções, uma pessoa que faz aparentemente se falando tudo certo. A língua dos anjos, que significa ser cheio do Espírito Santo. Você também pode ser cheio do Espírito Santo. Mas se não tiver amor, mesmo sendo cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz aqui, tudo será em vão. Porque o amor, ele tem que estar acima de tudo e de todas as coisas. Então o amor, ele tem que ser a prioridade, ele tem que estar presente em tudo que falamos, em tudo que fazemos. O amor tem que ter prioridade em tudo e em todas as coisas. O amor deve ter a prioridade em nossa vida, no que falamos e naquilo que fazemos. Você pode ser uma pessoa generosa, como falei. Você pode ser uma pessoa de boa intenção, você pode ser uma pessoa bacana, você pode ter um bom coração, você pode ser cheio do Espírito Santo. Se não tiver amor, tudo será em vão. Se não tiver amor, está sendo tudo em vão, com aquele alguém está pronunciando, com aquele alguém está fazendo. Não sou eu que digo. Efésios capítulo 2, 8, 9. Muitas pessoas se enganam por conta de uma boa obra que faz, por conta de ajudar alguém. Tem que ajudar realmente, é obra de Deus. Mas não basta para ser salvo. Efésios 2, 8, 9 diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. Então não é as obras que salvam. Embora temos que fazer, temos que ser solidários, temos que ajudar sim, porque é obra de Deus. Mas não basta para ser salvo. Porque tudo que alguém fizer, se não tiver amor, está sendo tudo em vão. Você que dá oferta na igreja onde você congrega, você que é dizimista, se você oferta ou dá o seu dízimo de coração fechado, também está sendo em vão. Por quê? Porque não está tendo amor naquilo que você está colocando no altar. Se você dá um prato de comida para alguém, porque você se sente na obrigação de fazer, e não tiver amor, aquele prato de comida está sendo em vão. Se você der um copo de água, mas porque se sente na obrigação, se não tiver amor, também está sendo em vão. Porque o amor, ele deve estar presente em tudo o que fazemos. A Bíblia deixa bem claro, não é as obras, mas é pela graça que sois salvos. Romanos 12, 8, a Bíblia fala que o amor tem que ser sem fingimento, tem que ser sem hipocrisia. Para deixar bem claro aqui, você que vai ver essa mensagem, provavelmente você é casado. E o marido que diz que ama a esposa, mas odeia alguém lá fora, então teu amor para com a tua esposa está sendo em vão e fingido. A mulher que é casada diz amar o marido, mas odeia alguém, você também está sendo fingida. Sabe por quê? Porque tanto o marido que diz amar a esposa que diz amar o marido. Se você diz amar a esposa ou o marido e você odeia alguém lá fora, ambos você não ama nem a um nem a outro. Está sendo apenas um amor fingido da boca para fora. Porque assim como você é esposa, como você é marido, a Bíblia chama de membro do corpo de Cristo. Aquele que você odeia é membro do corpo de Cristo exatamente como você é. A Bíblia que diz isso, não sou eu. Então se você diz amar esse aqui que é membro do corpo de Cristo, e esse sendo membro do corpo de Cristo você odeia sendo que é membro do mesmo corpo, significa que você não ama nem a si mesmo. Até o amor que alguém diz amar a Deus, ou que alguém conversa dizendo que ama a Deus, se você odeia alguém, aquele amor está sendo em vão. 1 João 4,8, olha o que está escrito em 1 João 4,8, deixa eu ver aqui, 1 João capítulo 4, versículo 8, diz assim, 1 João 4,8, olha o que está escrito, 4, 7 e 8, né? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ou seja, se alguém diz amar a Deus e odeia o seu próximo, significa que não ama a Deus, porque aquele próximo que alguém odeia é membro do corpo de Cristo, como você é. Então, se alguém diz amar a Deus, o marido diz amar a esposa o marido e odeia alguém, você não ama a si próprio, você não ama a Deus, simplesmente é um amor fingido, é um amor da boca para fora. Olha para mim, você que vai ouvir essa mensagem. Será que você se ama ao menos a si mesmo? Ou até o amor que você conversa por si próprio está sendo amor da boca para fora e você não se deu conta ainda?
Você que diz amar a Deus, será que você ama mesmo? Cuidado para que você não esteja jogando palavras ao vento. Mateus, capítulo 5, 43. Olha o que diz. Mateus 5, 43. Olha o que está escrito. 5,43. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. O meu inimigo, o seu inimigo não são as pessoas, é o diabo, é Satanás. Só que tem pessoas que odeiam os irmãos, sendo membro do corpo, do próprio corpo, ou todos sendo membro do corpo de Cristo, como se o irmão fosse o diabo, como se o irmão fosse Satanás, ou seja, está amaldiçoando um membro do corpo do qual você é membro. Significa que quando você amaldiçoa um membro do corpo do qual você é membro da mesma forma, você está amaldiçoando a si mesmo também. Porque assim como você é membro do corpo de Cristo, aquele alguém que você odeia, que você chama de diabo, de Satanás, de capeta, ele é membro do corpo de Cristo como você. Você está amaldiçoando aquele membro que é do corpo de Cristo como você. Então você está amaldiçoando a si mesmo. Cuidado, queridos. Há muitas pessoas amaldiçoando a si mesmo quando abre a boca para ofender a outro, para odiar a outro, para discriminar a outro. Eu, particularmente falando, quando olho para a Bíblia, eu encontro um Jesus cheio de amor. Muitas pessoas jogam pedra em A, em B, nesse ou naquele, alguém porque está preso, alguém porque adulterou. Nós não podemos, deixar bem claro, jamais compactuar com o erro de ninguém, viu? Jamais. Mas odiar também não. Julgar, condenar também não. Por exemplo, Maria ia ser apedrejada. O que Jesus disse ali? Quem dentre vós não tem pecado, atira a primeira pedra. Ele está dizendo assim, sabe o quê? Você que está odiando a outro, julgando a outro, condenando, apontando o dedo, você não é juiz? Aliás, você que está condenando, o maior pecado você tem. Alguém que bebe, tem pessoas que ficam falando para o inferno e tal, se não se arrepender. Mas a chance de arrependimento ainda. Noé tomou um vinho, a Bíblia diz que ele descobriu sua própria nudez, ele arrancou a roupa e saiu andando sem roupa. Quem estava na arca? Noé com a família. Jacó tomou um vinho, ficou tão mais para lá do que para cá, que deitou com a filha de Labão e ele nem percebeu que tinha deitado com a mulher errada, de tão chapado que estava dos vinhos. E Jacó foi uma das pessoas mais abençoadas da Bíblia. As pessoas condenam esse ou aquele porque é um exemplo que roubou. Olha o ladrão da cruz. O ladrão da cruz, a cidade inteira, todo mundo naqueles dias tinha fechado a porta de suas residências para ele. Por esse mesmo, Jesus abriu a porta do céu. Então, como explicar isso? Então, eu não posso julgar alguém que roubou. Eu não posso julgar alguém que bebeu. Eu não posso julgar alguém que adulterou. Porque a Bíblia mostra todas essas pessoas e Jesus perdoou. Alguém, por exemplo, que negou Jesus. Eu também não posso julgar. Sabe por quê? Judas negou ou traiu. E Jesus deu perdão para Judas. Judas que não se arrependeu, tirou sua própria vida, entregando sua alma para o diabo. Mas o que a ceia representa? O perdão de Cristo. E antes de Judas se enforcar, Jesus deu a ceia para ele. Depois que ele tomou a ceia, ele se levantou e saiu. Agora, com relação a negar Pedro. Pedro negou Jesus. Mas Jesus foi lá na praia resgatar Pedro no dia seguinte. Então não podemos condenar alguém que negou, que traiu Jesus também. Só que tem muitas pessoas que dizem ser cristão e ofende os outros. Condena, julga, se acha no direito de julgar, parece que é juiz. Aponta o dedo. Querido, nós não somos juiz, cuidado no julgar, cuidado no condenar, cuidado em apontar o dedo, porque você está julgando a si mesmo. Você está condenando a si mesmo. Você está amaldiçoando a si mesmo quando você amaldiçoa alguém. Mas enfim, para finalizar, alguém que condena outro, qual é a recompensa? Só para finalizar, eu vou em Lucas 6,32, vou finalizar para você entender. Lucas 6,32, olha o que está escrito. Diz assim em Lucas, capítulo 6, versículo de número 32. Diz assim: se amais o que vos ama, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que o amam. Ou seja, se eu amar quem me ama, qual é a minha recompensa? Eu tenho que amar os que me odeiam. É eles que eu tenho que amar. O meu amor, do mesmo jeito que eu amo alguém que me ama,
Da mesma forma, eu tenho que amar quem me odeia também. José, por exemplo. Os irmãos de José odiavam José. Os irmãos de José não queriam ver ele pintado de ouro. Os irmãos de José não queriam ver José de forma alguma. Mas enquanto os irmãos de José queriam ficar cada vez mais distante dele, enquanto os irmãos de José odiavam mesmo cada vez mais, José tinha saudade dos irmãos e amava os mesmos. Seus irmãos que lhe odiavam, que queriam ver ele cada vez mais distante, José tinha saudade e o amava aqueles que lhe odiavam. Você tem saudade de alguém que te odeia? Você ama alguém que te odeia? Tem que amar, tem que sentir saudade, tem que querer bem a eles. Tem que orar pelos irmãos, pedir para Deus libertar, ter misericórdia, não odeie. Não queira mal as pessoas, não aponte o dedo, não julgue, não condene, como muitos loucos ensinam por aí. Como muitos malucos gananciosos ensinam por aí. É necessário observar o preceito da Bíblia, queridos. Há muitos aí vivendo de maneira antibíblica e levando as pessoas a viver de igual modo. Então alerto aqui, cuidado você que está seguindo um bando de louco que tem por aí, porque muitos estão julgando e estão levando as pessoas no mesmo caminho que eles estão indo. E nós não somos juízes. Se Jesus demonstrou tamanho amor, quem sou eu para condenar, julgar ou apontar o dedo para isso ou aquele? Devemos amar de igual modo. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas voltando lá atrás no início, só para não esquecer pelo qual caminho você está andando. Tá bom? Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus.